Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês um desafio de matemática básica. E o desafio é o seguinte, essa expressão numérica que está apresentada aqui para vocês. 8 dividido por 2 vezes 3 menos, abre parênteses, 4 mais 3, fecha parênteses. Você sabe resolver esse desafio? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite. Letra A, 3 elevado à quinta. Letra B, 5 elevado a menos 1. Letra C, 5 ao quadrado, ou letra D, raiz quinta de 3.125. Se precisar pausar o vídeo, fique à vontade, mas deixe para mim nos comentários qual que é a sua opinião. Agora eu peço para que você, se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te recebo aqui com muita alegria. Só peço para que você se inscreva no canal, para você poder acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui, tá bom? É o seguinte, gente, temos algumas questões aqui, mas antes de começar a resolver, último pedido. O mais importante de todos, se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço demais, porque fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Agora vamos para o exercício, tirar todas as dúvidas que vocês possam ter e resolver, claro, potências, raízes e principalmente essa expressão numérica. Começando pela expressão, a gente tem aqui várias operações, né? Divisão, multiplicação, subtração e o mais importante de todos, os parênteses. Eles estão aparecendo aqui e eles têm um grau de importância muito maior, né, uma precedência maior do que todas as outras operações. O que isso quer dizer? Que eu devo resolver então primeiro tudo que está dentro desse parênteses, só para depois então eu resolver o que está fora. Então eu vou manter o que está fora e vou resolver esse 4 mais 3, que é muito simples. 4 mais 3 é igual a 7, né? Então vai ficar aqui 8 dividido por 2 vezes o 3 menos, o sinal de menos ele permanece, tá bom? O 7 que é o resultado dessa nossa operação de adição que está dentro do parênteses. Então vou colocar o 7 aqui. Lembrando que quando eu resolvo o parênteses, eu posso sumir com esse parênteses, deixando só o resultado que estava dentro dele. Agora temos uma expressão um pouco mais simples, embora a gente já tenha resolvido uma das etapas da nossa expressão numérica. Temos agora divisão, multiplicação e subtração. Agora uma coisa muito importante, gente. Temos divisão e multiplicação. Essas operações elas têm o mesmo grau de precedência. O que isso quer dizer? Quando elas aparecem juntas em uma expressão numérica, a gente deve resolvê-las da esquerda para a direita. Portanto, vou colocar uma setinha aqui. A gente vai resolver primeiro essa divisão, só depois a multiplicação. E essa é uma regra, tá? Sempre da esquerda para a direita, na ordem em que elas aparecem. Então, vamos fazer aqui para a gente 8 dividido por 2. E 8 por 2 é muito simples, é 4, né? Vou colocar a nossa resposta aqui. O 3 eu vou manter e o 7 também. Muito bem. 4 vezes 3 é a nossa próxima operação. Por quê? Multiplicação, assim como eu disse para vocês, elas têm o mesmo grau de prioridade que a divisão. E essas duas têm um grau maior do que o de subtração. Então, a subtração deve ser a última coisa que a gente vai fazer nessa questão aqui. Então, 4 vezes 3 dá 12, né? Vou até fazer uma chave aqui. Dá 12 menos o 7. E 12 menos 7 não tem dificuldade, né? Você pode fazer aí no dedo ou pode fazer a conta de cabeça, que não tem problema. 12 menos 7 é igual a 5. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que 5 é a resposta do nosso desafio. Só que esse desafio ele é partilhado aqui, né, de algumas coisas importantes, de várias etapas. A primeira etapa foi concluída a resolver essa expressão. A próxima etapa é decidir qual dessas alternativas representa pra gente esse valor 5. E aí aqui cabe vocês uma coisa muito legal. Se você sabe resolver as potências, vai sair bem nessas três primeiras. Mas a última temos uma raiz quinta, uma raiz muito grande, com um índice grande. E essa aqui é um pouco difícil de você fazer chutando, assim como a gente faz na raiz quadrada, muitas vezes tentando encontrar ali de cabeça. Vou ensinar para vocês um método de resolução de raízes quintas, raízes enésimas, né? Quaisquer tipos de raízes que dá para poder resolver e descobrir o valor dela. E é o método da fatoração, então venha comigo até o final para você acompanhar esse método que é muito interessante. Mas vamos começar do mais simples. Temos a letra A, que é 3 à quinta. Será que é essa a nossa resposta? Vou resolver aqui para vocês. Ó. 3 elevado à quinta potência, por definição, a gente vai ter o seguinte. O 3, que é a nossa base, ele vai se repetir em uma multiplicação 5 vezes. Então, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Isso que significa essa nossa potenciação. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. São 5 fatores
3. E esse resultado, gente, se a gente fizer as continhas, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3, 81, e 81 vezes 3 dá 243. Muito bem, vou colocar aqui no lugar dele o 243 para a gente guardar, e de fato não é a nossa resposta. Então a gente já pode eliminar essa alternativa letra A. A segunda alternativa eu já vou resolver aqui mesmo com vocês. Temos aqui um expoente negativo. Embora ele pareça muito com a nossa resposta, ele não é o resultado da questão. Por quê? O expoente negativo ele vai inverter o número com respeito à multiplicação. O que isso quer dizer? O 5, como ele é um número racional e ele é inteiro também, a gente vai deixar 5 sobre 1, porque todo número inteiro tem como denominador o número 1. Quando a gente faz essa inversão com o número negativo, esse 1 vai para o numerador e o 5 vai para o denominador. A potência continuaria número 1 e quando é potência 1 a gente deixa o mesmo número. Então o resultado de 5 a menos 1 é igual a 1/5. E não é a nossa resposta, a gente já esperava isso, né? Muito bem. A alternativa letra C é uma candidata também. Temos aqui 5 ao quadrado. Com a mesma definição que a gente tem ali em cima, né? Do 3 elevado à quinta potência, a gente consegue resolver esse 5 ao quadrado. Basta a gente repetir na multiplicação o número 5 duas vezes. Então vai ficar 5 vezes 5. E 5 vezes 5 não tem dificuldade, né, gente? É o nosso quadrado perfeito do 5, que é 25. Mas não é a nossa resposta também. Então a melhor candidata nesse momento pra gente é essa raiz quinta, não tem como fugir dela. Será que é 5 mesmo esse resultado? Será que a gente fez alguma coisa errada? Vamos descobrir agora sobre essa raiz quinta aqui. Espero que seja 5. Você também espera? Deixe nos comentários. Agora vamos lá então resolver, gente. Para resolver essa raiz, vou pegar esse 3.125 e vou fatorá-lo. O que é isso? Vou pegar esse 3.125, vou colocar ele aqui, fazer um traço, porque a gente vai fazer várias divisões por números primos. E esses números primos eu vou listar aqui para vocês, tá? São números muito importantes na matemática e a gente vai colocar ele aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Primos. Alguns só, tá? Os primeiros para a gente poder utilizar nessa questão. O primeiro primo é o 2, porque ele é o único par que é primo. Por quê? O que são números primos? São números que possuem apenas 2 divisores. São números que não podem ser quebrados em grupos de menor quantidade. Ou ele é todo o número, ou ele é partido de 1 em 1, né? Por exemplo, 2. Os únicos grupos que eu posso fazer é de 2 ou 2 grupos de 1, né? Não tem outros além desses triviais. E todos os números primos são assim. Os próximos são o número 3, o 5, o 7, o 9 é ou não é? O 9 não é. Por quê? O 9 ele pode ser partilhado aqui, né, de 3 em 3, ou seja, o 9 é igual a 3 vezes 3. Ele é múltiplo de algum número menor que ele, portanto ele não é primo. O próximo primo aqui é o 11. E aqui já tá bom pra gente, tá? Esse conjunto numérico, ele continua infinitamente, mas a gente aqui já tá o suficiente para poder resolver essa questão. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, temos que dividir o 3.125 por esses números primos, começando do menor e indo para o maior. A gente vai verificar primeiro o número 2. Vamos usar aqui, gente, os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são muito importantes para a gente evitar de fazer as contas e mesmo assim conseguir decidir se o número divide ou não o outro. Por exemplo, o 2 é o mais fácil, vocês vão entender. O 2, ele consegue dividir o 3.125? A resposta é não. E você já deve saber isso porque o 2 ele só divide números que são pares. E o 3.125 não é par. Portanto, ele não consegue dividir o 3.125 sem deixar resto. Portanto, a gente já vai aqui cortar o número 2. Ele não é um candidato bom para a gente poder dividir o 3.125. O 3, será que eu consigo dividir por 3? O critério da divisibilidade por 3 é o seguinte. Eu devo somar os algarismos desse meu número e o resultado dessa soma tem que ser um múltiplo de 3. Se for, eu consigo dividir. Se não for, eu não consigo dividir. Então vamos somar. 3 mais 1 dá 4, 4 mais 2 dá 6 e 6 mais 5 dá 11. E 11 não é um múltiplo de 3. Portanto, o 3 não pode dividir o 3.125. Você pode até tentar fazer, mas vai dar um número quebrado, né, um número decimal. Agora, o próximo é o 5. E o 5, gente, eu já vou circular ele. Por quê? Você já deve saber
que todo múltiplo de 5 ou termina em 0 ou termina em 5. Se o caso aqui a gente tem um número que termina em 5, com certeza ele é divisível por 5. E esse é o critério da divisibilidade do 5. Basta terminar, né, o algarismo da unidade. Tem que ser 5 ou 0. Tendo uma dessas duas condições, ele é divisível por 5. Então, tendo a primeira satisfeita, vamos conseguir aqui dividir por 5 com certeza. E aí aqui acontece uma coisa que trava muita gente. Temos uma divisão grande, né? Uma divisão com valores altos. O que eu faço? Eu monto a continha. E aí não vai ter segredo, ó. 3.125, vou dividir por 5 usando aqui o algoritmo da divisão, tá bom? Você já deve saber fazer, mas se você não souber, venha comigo. Olha lá. Vou colocar o 5 dentro da chave e vou ter que selecionar o menor número da esquerda para a direita que eu consigo colocar o 5 pelo menos uma vez. Nesse caso é o 31, porque o 3 eu não consigo. Portanto, o 31 eu consigo. 31, gente, quantas vezes o 5 cabe dentro do 31? O máximo de vezes. São 6. Por que eu sei disso? Porque 6 vezes o 5 é igual a 30. Basta lembrar da tabuada. Faça a subtração e aqui vai dar um resto igual a 1. Aí o resto no meio da conta não tem problema, porque eu ainda tenho números para compor esse resto aqui junto com esse 1. Vou abaixar esse 2 e ele vai compor o resto formando 12. Aí o 12 eu vou dividir por 5. 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5 eu sei que dá 10, né? E o resto aqui vai ser 2. Basta então abaixar o número 5, que é o último número, né? A nossa unidade. E agora, olha que interessante. Temos 25 para partir em 5 partes. Isso dá exatamente 5. A gente já fez aqui, né? 5 vezes 5 é 25. Então dá para usar essa informação aqui. Coloco o 5. 5 vezes 5 dá 25. E esse resto aqui deu 0. A minha divisão deu exata, 625, com o resto 0. Basta então eu colocar aqui o 625 e continuar o processo. Agora eu vou poupar vocês um pouquinho das contas, dá para fazer de cabeça a partir daqui e vamos continuar. Se o número termina em 5, a gente acabou de ver que ele dá para ser divisível por 5. Então eu vou colocar aqui o 5. E agora eu consigo dividir. 625 dividido por 5 dá 125. Essa dá para fazer de cabeça. Mas se não souber, monta a continha. Lembra que eu falei? Não tem problema nenhum fazer continhas no canto ou até mesmo nos dedos, né? De alguma forma você chegar no resultado. 125 termina em 5, já sabe, né? Eu coloco o 5 novamente. 125 dividido por 5 é igual a 25. E a partir daqui ficou muito mais fácil, né? O 5 dá para dividir novamente, fica 5, por esse motivo aqui, ó, porque 5 vezes 5 é igual a 25, e o último vai ser 5 até chegar no 1. Esse é o nosso critério de parada. A gente finaliza a nossa conta de fatoração aqui, e agora é o seguinte, gente, eu descobri uma equivalência, que 3.125 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. São 5 fatores 5. O que isso quer dizer? Lembra da potenciação? Que a gente consegue agrupar multiplicações repetidas, colocando uma base e um expoente? Agora eu vou juntar, então, essas multiplicações todas são 5 multiplicações 5. Então, o que quer dizer isso aqui? A minha base vai ser 5, porque é o número que está multiplicando por ele mesmo, e a quantidade vai ser 5 também. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Então, 5 elevado à quinta potência. Parece que é uma coisa que não faz muito sentido, mas agora, na hora que eu colocar esse número dentro da raiz, você vai ver por que essa fatoração nos ajudou. Olha lá. Vou pegar, então, essa equivalência, né? Esse valor é equivalente a esse, ou seja, tem o mesmo valor, e vou substituir aqui. Se eles possuem o mesmo valor, eu posso substituir livremente, sem ter problema nenhum. Então, vai ficar raiz quinta de 5 elevado à quinta potência. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Ao fazer isso, gente, eu tenho aqui duas operações em cima do número 5. A primeira operação é uma raiz quinta e a segunda operação é uma potência de expoente 5. Não nessa ordem, mas as duas estão operando no mesmo valor. E o que tem essas duas operações? Elas são operações inversas. Elas se opõem, se repelem, né? Porque uma faz, a outra desfaz. Então, quando eu tenho as duas aplicadas no mesmo número, eu posso simplificar. Esse 5 corta com a raiz quinta. E olha que interessante, vai sobrar exatamente o número que eu queria, que é o 5. Portanto,
chegamos aqui no valor 5, que é, por incrível que pareça, o resultado que a gente queria, né? Porque é o resultado da expressão numérica. Então a gente acabou aqui de encontrar a nossa resposta do desafio. Se você marcou aqui, ó, a alternativa letra D, você acertou essa questão. Ficou uma questão longa, mas como eu disse para vocês, a gente aprendeu aqui expressões numéricas, potenciação, potência com expoente negativo, outra potenciação, uma raiz enorme, né, raiz quinta. Dentro disso, aprendemos também um pouquinho sobre os números primos, sobre fatoração e olha só que riqueza de conteúdo que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha aprendido pelo menos alguma coisa nesse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito, né? Muita gente que assiste meus vídeos não são inscritos, então sejam todos bem-vindos aqui, vamos aprender matemática básica todos os dias. Um grande abraço a todos vocês que chegaram até aqui, meus queridos amigos, e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá!